Bom, tá todo mundo aí conseguindo ver minha tela? Eu tô vendo. Eu tô vendo também. Então tá, vou começar a falar. Gente, eu não tenho talvez a mesma didática, eu peço desculpa para vocês aí de como a Kelly fala. Eu vou mostrar para vocês o que eu vejo e como eu vejo, tá bom? Eu também só opero dólar, eu não me entendi com o índice, não deu match com o índice, aí eu resolvi também ficar no dólar. Eu uso um pouco de análise gráfica, eu uso fluxo, mas o que manda muito para mim, que eu aprendi no dólar, é a macroeconomia, geopolítica, política interna, política externa e principalmente o mercado que comanda o mundo, né? O dólar é a moeda que comanda o mundo, os Estados Unidos também, tudo que acontece lá reflete aqui. Então eu procuro ficar sempre muito antenada, sabe? Antenada com a fala do nosso presidente da Câmara, com o presidente do Banco Central do Brasil, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, com a Lagarde, quando ela fala lá na Europa, presidente do Banco. Então, essas coisas para mim é muito importante. Então, quando eu chego aqui de manhã, a primeira coisa que eu faço, olha, vou mostrar para vocês. Eu entro aqui, ó, na carteira da Invest, eu tenho uma carteira montada aqui, e aí eu vou fazer o meu mercado. Eu mesmo faço meu pré-mercado. Tem gente que faz um monte de gente, aí tudo. Eu tenho essa carteira montada aqui, ó. Vou colocar para vocês, peraí. Apanhando um pouquinho aqui. Será que fica um pouquinho lento por conta do... Não está abrindo minha carteira. Nossa, que devagar, gente. Que é por conta do Telegram. Agora Abriu vai. minha carteira. Aqui eu tenho isso. Aqui eu tenho tudo, gente, todas as bolsas do mundo, porque enquanto a gente está fechado aqui, na Ásia está rolando, na Europa está rolando. Então, quando a gente abre o nosso mercado, o que é o gap? O que eu entendo, tá? Pode ser que para a Kelly, para outras pessoas, é outra coisa. O que é o gap? O gap nada mais é que uma precificação do que aconteceu enquanto a gente estava fechado. Então, se deu problema lá na China, se o aço caiu, o petróleo caiu, as bolsas asiáticas estão em baixa, então eu vou rolar aqui. A minha está organizada, por exemplo, ó, aqui está a Ásia, aqui depois está a Europa, Estados Unidos, aí eu analisando tudo, tem aqui ó, o que a gente usa como proteção, o ouro, a prata, o petróleo, eu passo a olhar aqui em tudo. Aí a primeira coisa que eu olho que mais me chama atenção é o DX. O que é o DX? DX é um índice, uma cesta de produtos que compara o dólar perante o mundo. Então, é uma cesta que compara o dólar perante o mundo, é o que eu entendo. Então, se o DX sobe, o nosso dólar sobe. Se o DX desce, o nosso dólar desce. Mas ele desce por quê? Por conta das coisas que estão acontecendo no mundo. O euro também. Aí eu vou lá, analiso o DX, o euro, que são as moedas mais fortes do mundo, né? E as moedas dos países emergentes. Por exemplo, o Brasil é um país emergente, o México é emergente, a Turquia é emergente, a Rússia é emergente. Tenho que ver como é que esses países estão. E geralmente eles estão andando tudo junto, os emergentes, o índice, o dólar, a gente vai tudo atrás deles, é um movimento que se faz. E aí, o que eu mais faço com isso? Eu acompanho o gráfico de todos. Nossa, tá lento. Eu fico com o gráfico aberto de 5 minutos do DX, do EU e do México. Do S&P também. Eu acompanho, mas eu não opero o índice. Para quem opera o índice, isso vai ser mais útil. Nossa, eu acho que é por causa do Telegram, gente. Está muito lento aqui.
O meu fica assim também quando o navegador está aberto. Nossa, tá muito lento. Deixa eu abrir aqui, deixa eu só apresentar aqui a minha tela. Ó. Mas acho que a minha tela vai entrar fácil. Eu tenho duas telas. Eu tenho até três. A outra fica com a Investing e os gráficos do DX, do euro, do México e do S&P. Então eu gosto de acompanhar isso. Então sempre quando eu chego aqui, eu dou uma olhada, fico sabendo como é que as bolsas fecharam, como é que as bolsas na Ásia, na Europa tá rolando, e aí eu vou fazer uma precificação do dólar. Aí, como o DX se comportou durante a noite, eu já sei se tem gap de baixa ou gap de alta. E isso aí, para mim, se chama precificação do que já aconteceu enquanto a gente estava fechado. Aqui na minha eu tenho um gráfico do americano, porque o movimento dele é muito parecido com o nosso, por conta da paridade da moeda, né? Eu uso ele também com paridade. Tem um gráfico do índice também, porque eu acompanho o índice. Eu tenho um gráfico que eu trabalho com P's, dentro da frequência do mercado, e aqui, ó, não sei se vocês trabalham com footprint, eu trabalho com saldo de agressão. Então, isso aqui para mim é muito importante, porque eu sei quem que é que está entrando e agredindo o mercado, né? E isso aqui eu coloco na frequência do mercado. Tem gente que usa o corpo do footprint para fazer entrada, fazer saída, eu já não uso isso não. Dentro dessa telinha aqui é do mini dólar. Aí eu tenho o que aqui? Tem uma banda de Bollinger aqui. Tem o que mais importa para mim aqui é isso aqui, ó. Não faça todo isso, tá, meu filho? Essa média aqui dos contratos direto, a VWAP. E essa média azul minha aqui é uma média que ela é a formação do ajuste. Então, durante o dia, ela vai mudando, porque essa média ela tem uma importância gigantesca aqui. Mas está carregando, Como é vai parar de carregar. Essa funciona? Funciona assim. De manhã, quando eles soltam a primeira Petax, aí a gente vê para onde que eles querem, que os bancos querem levar o preço. Por exemplo, hoje ele queria levar para 9,89 a média da Petax. O que é isso, a Petax? Ela tem que se aproximar o máximo possível da VAP. E como que está a média do ajuste? Entre a média do ajuste e a média da Petax, não pode ter mais do que 5 pontos, senão os bancos eles pagam uma multa. Então, a gente vai ver esse movimento deles fechando essa simetria. Como eles fazem essa simetria? Às vezes não é só movimentando o mercado, eles fazem essa simetria colocando contratos direto, que eles não entram, não passam pelo book. Então, por isso que aqui no meu volume at price, ó, eu tenho aqui todos os contratos direto. Às vezes, ele quer levar o preço, ele quer levar o preço da VWAP e puxar tax, não é só movimentando com os contratos que passam no book, é jogando contrato direto. E quando eles jogam um contrato direto, eles jogam pesado, bem pesado mesmo. Então, aqui, ó, não é à toa que ela está grudada na média do ajuste e em cima da VWAP. Eles fizeram todo o movimento que essas três aqui, elas têm que estar muito próximas. Essa simetria aqui, ela é muito importante. Então, durante o dia, eu fico acompanhando para ver como que está essa simetria. Às vezes, quando eles lançam a primeira Petax, essa simetria já foi fechada. Se essa simetria já foi fechada, aí o pau vai torar. Então, aí a gente não tem muito para onde ir. Se não tem uma notícia, se não tem mais nada, aí o negócio rola e às vezes a gente fala assim, nossa, mas parece que isso aqui não está fazendo muito sentido, né? Mas aí, para mim faz, porque fechou a simetria do banco em relação à Petax, né? E isso eu acompanho até a hora de fechar. A última Petax sai 1h da tarde, né? Depois desse horário, para mim, já não faz muito sentido, só faz sentido voltar na hora da formação do ajuste, que é perto de 15h45. Essa todo dia, porque ela tem que começar às 15h45 do dia anterior. Então, se eu for atualizar ela para amanhã, aqui, ó, eu já vou colocar a data de hoje, 10/5. Então, já é outra formação, porque esse ajuste ele começa a ser formado no dia anterior. O que eu tenho na minha tela que é muito importante para mim aqui é um Times and Trades do Mini.
sem filtro, mas com marcação de lotes maiores. Aqui eu tenho um times in trades do cheio com lotes maiores e um times in trades do cheio sem filtro. Aqui é um times fechado. Aqui eu tenho saldo de agressão do book, do mini, do Doll Pro e do cheio. Não sei se a galera aí tá usando o Doll Pro. Tá ou não, galera? Fala aí pra mim. Eu já cheguei já cheguei a usar o Doll Pro. Eu também não usava. Eu uso o Doll Pro, mas eu puxo tudo pela Quant daí, todas essas informações. Eu não usava o Doll Pro, porque eu aprendi, pode ser que eu estou falando besteira aqui, que o Doll Pro é um compilado e uma média do mínimo cheio. É isso que vocês entendem também? Isso, exatamente. Então, é isso que eu entendo. Então, o meu print aqui, o meu saldo de agressão, ele tá no Doll Pro. Por quê? Porque é a média dos dois. Antes eu usava o footprint do cheio e o footprint do mini. Muitas vezes o mini estava na compra e o cheio estava na venda. Aí fica batendo o preço no lugar e não anda. Não adianta você entrar numa operação, você não vai ter um range para você sair. Você vai ficar preso ali. Vai um meio ponto para cima, um ponto para cima, meio ponto para baixo. Então, o que eu quero? Eu quero que a galera venha junto, né? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui era venda, né? Até porque a gente olhar aqui no volume at price aqui no VAP, o preço tá lá embaixo, ó. Aqui me indica, me dá um direcional grande. Os dois estão alinhados na venda. Então, aí descer o sarrafo na venda, procurar o lugar. Eu trabalho muito com trade location. O que é trade location? É região de liquidez, né? O preço está aqui, ó, no 988, onde eu tenho 45 mil contratos. Se ele perder essa região com ação de vendedor, onde ele vai parar? Ele vai parar aqui, ó, no 981, com 50, 981, aí ele brigou demais aqui nessa região. Perdeu essa região, qual que é a próxima região? A abertura também sempre é um ponto de liquidez. Aqui no 976. Aí as pessoas fazem assim... médio para trás. Eu não faço, não entendo como médio para trás, entendo como reposicionamento de ordem. Então eu sei, esses pontos eu uso para reposicionar a ordem, que são pontos que ele vai bater, ele vai brigar, aqui nada mais é que também um suporte e resistência, né? Mas só que aqui pelo volume at price eu sei qual que é o do dia, né? O diário. Então, o Met Price aqui diário, dentro do gráfico eu tenho um Price dentro do Superdom eu tenho um de 5 minutos, aqui eu tenho um de 2 minutos, aqui eu tenho um de 1 minuto do mini e 1 minuto do cheio. Os meus times and trades ficam todos em 1 minuto. Por que 1 minuto? Porque eu quero ficar perto do preço. Quanto menor o meu time frame aqui, ó, meu tempo, mais perto do preço eu fico. O que mais que eu tenho aqui na minha aula que dá para falar? Na análise de variação, também é ponto, é alvo, né? Isso aqui para mim é muito importante. Hoje, por exemplo, a máxima foi 5,05, né? Então eu falei, ele passou do 4,990, passou do 5,01, ó, aqui a análise de variação, o ajuste, 0,5% do ajuste. Foi o que ele foi buscar hoje e fez 0,5% de variação positiva do fechamento e do ajuste. E voltou. Então isso aqui é muito bom. Aqui está a grade dos DIs, que eu também uso como paridade, né? Aqui está na paridade correta, ele está alinhado, os DIs estava tudo negativo, desceu, aqui o médico desceu, estava tudo fazendo sentido, a paridade. Então, ele está aqui para eu acompanhar isso. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho essa janelinha aqui, ó, do ajuste. Eu estava numa outra mentoria, eu fiz um estudo do ajuste, da formação do ajuste, e aí eu percebi que quando o preço descola muito o ajuste, ele sempre volta. Essa janelinha aqui tem um ajuste móvel. E ele descola, mas o ajuste sempre vai vir no preço. E aí quando você tem um momento que você está descendo, está subindo, e o preço volta e gruda no ajuste, e ali ele tem uma absorção ou uma exaustão, ali é um trade que não erra. Aí eu falei para um professor, ele falou, não sei o quê, aí ele disse que ficou pensando, aí ele disse que passou o fim de semana inteiro fazendo backtest desse trade que chama
exaustão perante o ajuste. Aí ele disse que validou e que todas as operações que ele fez deu muito certo. Então, a gente pode fazer isso aqui com um replay ou com o mercado rodando não vai dar, porque cada um tem sua vida, né? Mas com o replay, isso aqui é bem interessante, ver como o ajuste. E às vezes, eu preciso fazer um reposicionamento. Onde eu vou fazer esse reposicionamento? Eu faço esse reposicionamento em cima do ajuste, porque é um preço que o mercado vai buscar. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho análise de PETAX, que pela análise da PETAX eu fico sabendo se o mercado é para cima ou para baixo. Sentido isso. Aí eu sei se ele vai chegar ou não, se vai subir mais, vai descer mais. Se a simetria for muito grande, essa do ajuste tiver 10 pontos para baixo, essa a VWAP tiver 10 pontos para cima, eles vão aproximar. Eles vão jogar contrato direto aqui e vão aproximar. E às vezes a gente não entende por que o mercado é de baixa e ele está subindo. Ele está fechando essa simetria. Isso foi uma das coisas que eu aprendi que fez muito sentido para mim. O que mais que eu tenho aqui que eu posso falar para vocês? Ei, Tiana, Minha janelinha para acompanhar. Oi? Só tirando uma dúvida aí, nesse caso Pode falar. Você usa 3 VWAP, essa branca, essa fúcsia e essa azul aí são 3 VWAPs, é isso? Não, essa branca ela é um indicador. Eu posso até compartilhar com todo mundo aí se vocês quiserem. Essa média de diretos tem dia que ela é mais importante do que a VWAP. Então o preço busca ela busca muito mais ela do que a própria VWAP em si. E essa azul aqui, ela é uma VWAP data. Ela é uma VWAP data configurada para começar às 15h45 do dia anterior, que é quando começa a formação do ajuste. E geralmente, se vocês prestarem atenção, entre 3h30, 4 horas, esse é um horário que vai ter um movimento que eu até chamo que é o bonde, né? Que é a formação do ajuste. Aí o pessoal manda contrato para trás, mais cômodo de acordo com a posição dos players, dos grandes players, né? Então aí a gente vê uma corridinha aí dentro do mercado nesse horário para fazer essa formação do ajuste. Nesse horário aí, geralmente o preço é uns 10 pontos. Pode falar. Nesse horário aí, geralmente o preço é uns 10 pontos. Então, presta atenção aí vocês. Eu acho que assim, quando o mercado está meio morto à tarde, ou quando não tem alguma coisa, espera esse horário, porque se não tiver nenhuma notícia, nada que afete o mercado, a simetria já estiver fechada, a única coisa que vai movimentar esse mercado aí é a formação do ajuste. Isso é legal, gente, é bem interessante, a gente pode até falar mais disso, vocês começam a observar isso, coloca a janelinha do ajuste na tela de vocês e testa. Pode ser que venha ajudar, pode ser que sim, pode ser que não. Aí depois disso, deixa eu ver aqui que eu compartilho. Nossa, vai estar uma bagunça aqui, tá, gente? Mas espero que vocês entendam. Mas geralmente também os 50% da PETAX paga bastante. Geralmente sempre paga uma pontuação boa. Pra quem usa PETAX, né? Não é todo mundo que usa. Antes estava, como é que chamava? Ela falou aí agora há pouco. O VTC. Mas aí eu aprendi também que o VTC, ele bate muito com 1% do ajuste, 1% negativo, 1% aqui do fechamento anterior. Eu fazia o cálculo para o VTC e larguei de mão, já abandonei. Eu não sou tão técnico aquele, não. Meu operacional, ele não tem meta. Se o mercado me dá 15, eu pego. Se me dá 20, eu pego. Se me dá 40, eu pego. Entendeu? Eu sou um pouquinho, talvez, mais abusada. Já me dei muito mal por isso também. Meta diária. Tipo, bati minha brigou lá em cima, brigou, saiu a notícia, eu vi ele, não teve força e desceu, eu desci tudo com ele, desci tudo. Então, se eu fosse bater meta, eu ia descer, pegar 10 pontos e sair do mercado. Não, ele deixou, eu desci com ele.
Então eu não tenho esse negócio de meta de não, quanto o mercado permite. Às vezes ele não permite muita coisa, né? Mas se um dia que tá de tendência, você tá bem nada, vai embora. Tem que ter paciência para segurar, né? Porque volta, e vai, volta. Mas eu também tenho um operacional. Eu rodo muito contrato, gente. Eu faço giro. Fazendo giro, vou comprando e vendendo, o preço ficar o mais longe possível para eu conseguir segurar e levar mais para frente. Aí se ele volta um pouco, não chega, não pega o meu preço, não entrega. Então eu vou fazendo o giro, ou vendendo e comprando, ou comprando e vendendo, para eu colocar o meu preço mais distante. Demora 3, 4 horas para descer mais, para descer 10 pontos, mas tudo bem, tá ali protegida, a gente. E que mais? Eu quero mostrar para vocês o meu gráfico aqui, mas não. Esse povo amador é fogo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou compartilhar outra tela. A gente podia verificar depois, Tiana, um momento, de repente, para a gente trabalhar um replay, né? Essa parte mais gráfica que você falou. Até esqueci de novo como é que compartilha, gente, para eu mudar. No caso dessa parte mais gráfica que você falou sobre essa questão da formação do ajuste, né? Isso aí chamou mais a minha atenção, porque eu acho que na maioria, né, a gente acaba sendo mais grafista do que né, do que operar fluxos, entendeu? Só eu que opero fluxo aqui? Sim. Então, aqui você tá vendo que eu opero bastante fluxo também? Eu vou passar uma dica para você. Eu vou passar uma dica para você filtrar a entrada e não quebrar a cara com usando o VWAP, o VAP, coloque o VAP de 30 dias, porque em vez de fazer a entrada em qualquer ponto, você olha o VAP de um dia e olha de 30 se tem uma zona de preço que tem muita trocação de lote, porque geralmente zona de preço que tem acima de 10 mil contratos negociados no mês, geralmente defende muito. Então você posiciona sempre as entradas, os stop abaixo desses pontos. Aí dificilmente o preço vai pegar seu stop e voltar, porque vai defender. Eu ainda nunca utilizei, né, essa VWAP mensal nem semanal. Eu só utilizo a VWAP diária mesmo. Porque toda região de preço que tem muita trocação de lote, eu utilizo as VWAPs mensal, semanal. É o VAP que eu falo, né, que é o volume price. No VAP que você vê, você coloca de 30 dias. Não, eu acho que tá falhando, né? Os 3 pontinhos. É ele que tá falhando ou sou eu, gente? Querendo mudar a tela aí, lá nos 3 pontinhos. Então, como eu ia dizendo, no VAP, colocando um VAP de 30 dias, as regiões de preço que tem... Nossa, agora eu tô querendo mudar minha tela aqui, já esqueci. As regiões de preço que tem mais, vamos dizer que tem acima de 10 mil lotes negociados no mês, elas não rompem com muita facilidade, então você consegue fazer a entrada protegendo o estoque. Terminar de ouvir o que ele tá falando. Acho que tá cortando. Eu acho que a Tiana não tá escutando você. Eu também tô achando, a internet dela deve estar ruim. Eu não sei se pra vocês tá ruim, pra mim não tá cortando muito. Fala, Tércio, beleza? Tércio, é só pra mim ou é pra todo mundo? Fala, meu amigo Tizon. Fala, dá pra ouvir, beleza. Porque o Highlander, quando ele fala igual The Flash, muito rápido, e ninguém compreende. E eu não compreendo também. Então, eu quis dizer assim, ó. Ele tá no velocidade 5, então eu não consigo compreender também. Eu disse assim, ó. No VAP de 30 dias, quando tem acima de 10 mil lotes negociados no preço, normalmente o preço não rompe com facilidade, ele costuma defender. Então você faz a entrada acima dessa região e posiciona o stop abaixo. Então dificilmente o preço vai pegar seu stop e voltar, porque vai ter uma proteção grande no meio. Beleza, agora a gente entendeu. Eu tô tentando compartilhar meu gráfico aqui. Tô tentando compartilhar meu outro gráfico aqui, mas olha, sinceramente eu não tô achando local aqui para compartilhar, gente. Já me perdi de novo.
Dentro do meu gráfico, eu tenho uma fibo que eu chamo de fibo matriosca, que eu aprendi num curso aí da Falcon Trader, que ele disse que buscou com um americano lá, não sei das quantas, que pagou uma fortuna e tal, que tem um percentual bem diferente dessa fibo que a gente atua aqui, vários patamares de preço. Então, essa fibomatriosca, ela tem um range aí, igual a Kelly estava mostrando, do máximo, do gráfico ajustado. Então, eu tenho essa fibo dentro desse range do gráfico ajustado que a Kelly falou. Só que eu também montei uma fibo do mês anterior. Eu tenho uma fibo do mês anterior, da máxima do mês anterior e da mínima, que bate muito com o que o nosso amigo aí, Velocidade 5, está falando. Essa matriosca que você disse aí é aquela que vai até 168%, né? Sim, sim. E aí eu uso também os períodos dessa matriosca para eu fazer essa mesma fibo no mês anterior. E aí é onde que bate, igual você está falando. Os pontos da fibo vai dar naqueles pontos que mais trocaram lote. E outra fibo que eu tenho de menor período no meu gráfico é uma fibo do dia anterior. Então eu tenho uma fibo, essa que é do range aí, igual a Kelly falou, que é um range bem grande, que os pontos são assim, mas muito cravado. Aí eu tenho uma fibo do mês anterior e uma fibo do dia anterior. Então isso aí me traz para mais perto do preço e dá para eu saber onde tem ponto de liquidez. Quando o mercado abre, gente, eu queria muito mostrar meu gráfico para mostrar para vocês, que eu também poderia até mostrar o que eu vejo, onde está a liquidez de amanhã. Ei, Tiana, você... Três pontinhos, você esqueceu aí. Você precisa parar de compartilhar a tela e aí compartilhar novamente no gráfico. Então, deixa eu ver aqui. Parar de compartilhar, onde está? Tiana, tudo bem, Tiana? Tudo bem, e você? Tudo bem. Você já tem calculado, tu já calculou para amanhã, por exemplo, mais ou menos uma previsão de abertura, dólar justo? Tu já faz isso? Não, eu não faço. Eu não faço isso em planilha igual vocês fazem, não. Eu faço isso depois que o mercado rodou, depois que eu vi o que aconteceu na Ásia, o que aconteceu na Europa, como é que está o DX perante esses países. E aí, baseado no DX, e aí, o que eu também acompanho, que é muito legal naquela minha carteira da Invest. A carteira da Invest eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, será? Que talvez até seja uma informação que possa te ajudar, por exemplo. Agora, Tiana, agora apareceu o gráfico. Na hora que eu me arrumar, né? Bonito. Tá. Agora eu vou mostrar aqui a carteira da Investing, que eu ia falar para você como é que eu calculo. Primeiro eu vou analisar tudo isso aqui, ó. Como é que tá? Como é que isso aqui rodou enquanto a gente estava fechado, né? E aí, às 9 horas, como é que tá o DX? O DX agora no mundo tá no 0 a 0. E é muito importante. E aí eu analiso isso aqui. Que o DXY hoje é com a cesta de moedas DXY, mais de 60% é composta pela Europa, moedas da Europa. Então o mercado europeu é bem relevante estar atento também. Sim, a gente não pode desconsiderar de maneira nenhuma, né? Agora, eu não faço essa análise de planilha que o pessoal fala do preço justo, já quebrei muito a cabeça com isso, aí eu acabei largando de mão. Então, o que eu faço? O mercado vai abrir com gap, eu já sei se é com gap de alta ou gap de baixa, isso eu consigo definir. Aí, o que acontece? Aí, o mercado abriu com gap de baixa e já abriu, por exemplo, lá no 0,5%. Ok, aí o pessoal acha que o mercado é vendedor, nada, às vezes ele abre no 0,5%, eu compro porque eu sei que ele vai ajustar o preço, ele só está precificando o que aconteceu enquanto a gente estava fechado. Então essa precificação do gap, às vezes dá muita confusão, ele já abre assim, às vezes com quase 1% de baixa e todo mundo pensa que ele vai continuar aquele movimento lá de baixa, e não. Ele já precificou, encerrou aquilo ali e agora ele vai buscar liquidez em outra região. É nisso que a maioria do povo toma stop na cara, como eu já tomei muito também.
Então hoje eu espero, eu faço a minha análise, bateu com a minha análise, bateu, deu gap de alta, deu gap de baixa, ok. Então vamos esperar ele precificar um pouquinho, espero o primeiro candle, o segundo, aí já dá para entender qual que é o direcional do mercado. Isso é eu falando, gente, pode ser que não tenha propriedade, é o meu operacional, é como eu vejo. Então eu analiso isso aqui e fico também muito de olho nesse gráfico aqui, ó, o gráfico do DX, o gráfico do euro. Não vai. Aqui, ó. Olha o movimento dos dois. Dá uma olhada no movimento. Eles são praticamente que iguais. Não muda muito. O México, ele tá diferente porque ele roda 24 horas. Ele só para, acho que no domingo e volta na segunda. Mas ele roda, a Bolsa do México roda 24 horas. Isso aqui, ó, esse candle aqui, ó, foi a notícia hoje. Foi a notícia que a gente teve. Então, às vezes a análise gráfica, se a gente não associar a notícia, ela não funciona só por si só, eu acho, né? Tiana, eu acho. Então, eu acompanho tudo isso aqui, a todo momento. Eu tenho isso aqui também, ó, técnica, deixa eu mostrar para vocês, que antes de entrar numa operação, eu passo por tudo isso aqui, venho na minha carteira, vejo o gráfico, vejo como é que eles estão nos últimos 3 candles, e ainda eu tenho a técnica, que me mostra, vai demorar para aparecer aqui, mas eu quero que vocês vejam. Isso aqui, se vocês quiserem configurar, alguém quiser usar, experimentar, depois eu tiro foto de como que o meu tá, porque essa ordem aqui de como ela tá montada, a minha carteira, ela é bem importante para você olhar e entender mais ou menos o que está acontecendo. Aqui, para quem opera o índice, ó, é muito legal, porque, por exemplo, o Brasil, a gente tem aqui o EWZ, né, que é um pacote de algumas empresas, né, que é negociado lá em Nova York, né, então, ó, o EWZ está positivo aqui, a Vale, que está sendo negociada lá fora, está negativo, a Petrobras está positivo, o setor bancário está positivo, isso aqui já significa que o índice está mais para alta do que para baixo, da maneira que ele está sendo negociado. Então eu faço toda essa análise aqui. Aí apareceu, ó, a técnica. Isso aqui, ó, é muito legal, gente, muito legal. Atualizo aqui, ó, eu deixo de 5 minutos, 15, 30, eu venho aqui. Ó, o índice, o DX está com venda forte, o mexicano está com venda forte, o euro está neutro. Opa, já fico esperta. Aí, Tiana, isso é investir em que você assina para ter delay, não ter delay, alguma coisa assim ou não? Não assino não, eu pego a versão grátis mesmo. Grátis? Essa carteira da Investing aqui, ela é um espetáculo, sabe? Se você quiser, você abre o gráfico de tudo aqui, ó. De tudo você abre, é só clicar aqui e você vai ter esse gráfico aqui. Do DX, do euro. Gente, olha só o movimento. Hoje o nosso movimento do nosso gráfico era o mesmo. Esse aqui não está agora no mesmo movimento, porque igual eu falei para vocês, eles funcionam 24 horas, né? Então, mas durante o dia, anda junto. E o nosso também, o movimento, tem dia que parece um copia e cola. Então eu acompanho isso aqui. Eu preciso aprender agora que sair para compartilhar com vocês a outra tela. Prometo que na próxima eu vou estar. Agora foi, compartilhou melhor. A tela do Profit. Mas eu quero mostrar o meu gráfico. Se tem uma coisa que ela usa que como que eu saio daqui? Todo mundo deveria aprender a footprint, porque footprint é basicamente o fluxo direto do candle. É ótimo, viu? E quando você vê a agressão aqui, você vê ele acumulando, principalmente quando ele tá num topo ali brigando e você vê acumulando, você já sabe até que lado que vai estourar. Você olha o saldo delta dele e já sabe para que lado vai. Eu vou tentar trazer exatamente, aqui, né, é muito legal. Na quinta-feira passada, o Fábio Trevisan, que é praticamente o pai do footprint aí, né? Vamos marcar um horário aí, Tércio, pra gente falar um pouco aí do operacional junto com o footprint aí, que tu tá dizendo que todo dia eu opero baseado nisso, né?
Isso, exatamente. Papito, na verdade, o convite ele ia surgir para você hoje, para que na próxima quinta-feira, se você puder compartilhar com a gente seu conhecimento. Já sei o que eu vou fazer. Porque meu fuso horário que é complicado, né? Aqui já é 3 da manhã, então. Eu entendo. Eu tô acordado só pra ver as meninas aí que estão andando bem. Cara, é incrível porque elas têm visões totalmente diferentes, mas são visões muito objetivas, né? São traders que têm muita experiência realmente no mercado, né? Você olha uma tela dessa aí, eu nunca imaginei que uma mulher poderia ter uma visão como essa, né? De operar fluxo e ter essa visão técnica também de macro, de microeconomia. Entendeu? Isso aí pra mim, por exemplo, é tudo muito impressionante. Nada, rapaz, as mulheres vão dominar o mundo. Vão mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Dá pra ver meu gráfico? Pronto, agora sim. Consegui. Tiana, aqui eu tenho gráfico, só trabalho no tempo de... Oi. Vou falar uma coisa pra você que vai te animar. Pode falar. Tem um colega aí que tu que gosta do dólar, ele opera dólar cheio na faixa de 100 contratos, pega só a abertura do leilão e tchau. 2 minutos ele faz a vida. Dólar cheio, tá? Nossa, mano. Vamos chegar lá um dia, Nossa senhora. Vamos chegar lá um dia. Nossa, não, eu tô gatinhando aqui. Ei, tô falando essas coisas pra mim porque eu sou uma pessoa muito abusada, sabe? Às vezes eu não tenho esse controle muito aí. Ei, Tiana, engraçado que a gente vê o Papito falando. Eu não sou tão gerenciada, gente. É engraçado que a gente ouve o Papito falando aí sobre o amigo dele que opera dólar cheio, mas eu quero ver ele falar quantos pontos ele fez no índice hoje. Hoje, quantos pontos ele fez? Fala aí, Papito. Não, hoje eu operei pouquinho, operei 15 minutos só. E quantos pontos você fez? Eu chego lá, hein? Eu chego lá. 7 mil pontos, eu acho. Ele operou 15 minutos e fez 7 mil pontos, tá bom? Entrou alavancado, né? Operando com 10 contratos, né, Papito? Eu tô no grupo errado, então, viu? A minha maneira de trabalhar é muito parecida com a Tiana. É rolagem de contrato, é a roleta suíça o tempo todo, faz alavancagem, tira. Você vê os replays ali. Isso. A forma que opera é muito parecida com a Tiana na forma de entrada e saída. Eu alavanco e desalavanco conforme os grandes, só que eu sou formiguinha, né? Eu também faço isso. Aí eu sei o ponto que vai bater, bateu lá, eu já alavanco, desalavanco, rodo o contrato, faço giro, não sei como é que o povo chama. Ó, eu só uso o gráfico de 5 minutos. E se entrar com 10 contratos, um ponto, são 10 pontos contados, né? Então, se eu pego com 10 contratos aí 100 pontos, já foram 1.000 pontos. Mas fazer 7 mil. Mas no caso, não é muito complexo. No caso dele, Taici, ele não opera o índice cheio, né? Ele opera índice o mini, né? Não. Essa é a mesma situação. Olha, naquele dia que eu peguei 94, pouco, foi porque eu entrei em cada entrada com 3 contratos. Aí multiplica. Se eu pego 5 pontos com 3 contratos, é 15 pontos, só em uma entrada. Esse tipo de técnica e esse tipo de experiência que a gente tem que começar a adquirir pra gente ver se virar a chave, né? Mas vamos lá, Tiana. Vamos lá, Tiana. Aqui, pode continuar aí. Ó, gente, eu só uso o gráfico de 5. Não uso nada. Ó. Aqui no gráfico tem várias linhas, tem a FIBO matriótica, tem a FIBO do mês anterior. A do mês anterior, vai ser uma bagunça para vocês vão ficar doidos desse meu gráfico aqui. A do mês anterior, ela tá em linha branca aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Aí, ela tem funcionado para mim. Que mais?
se eu puxar para trás o gráfico, vocês vão ver que ele trabalha muito. Então eu tenho essa FIBO, que é essa branca aqui é do mês anterior, essa minha vermelhinha aqui é do dia anterior, e essa aqui que tá pequenininha aqui, ela é do range lá que a Kelly falou, daquele range maior. Então essa daqui também é um ponto muito trabalhado. Amanhã, ó, a gente tem muita liquidez aqui nessa região, ó. Essa região aqui do 982, 976, 974. Isso aqui é uma região de muita liquidez amanhã. Ó, até o 985. Isso aqui é uma região boa pro mercado trabalhar amanhã. Aqui eu tenho a minha formação do ajuste, eu tenho a minha média de contratos. Aqui eu uso média de 200, de 20, de 9, exponencial. Para mim, as que mais funcionam dentro do gráfico de 5 minutos e que mais me traz a direção do mercado. Nesse gráfico aqui, ela está em 2M padrão, vocês conhecem? 2MV padrão? Vocês conhecem o 2MV padrão? Ela está configurada, ó, que, por exemplo, quando tem mais venda, a minha média de 9 e a de 20, ela fica vermelha, porque é só crescedora. E quando é compra, elas duas ficam, aqui, ó, nesse período aqui foi agressão compradora, outra aqui foi agressão vendedora. Então, é uma configuração que eu coloco na média, que é 2MV padrão. Aqui na outra, essa aqui já não tem o MV padrão, tá? Tem essa configuração. A minha média de 9, minha média de 20 e minha média de 200. Essas médias me ajudam muito, muito. Para mim faz muito sentido. É o que eu uso no gráfico. Eu uso um pouco de volume, né, que está aqui, eu acompanho o volume. E também tem o estocástico. O estocástico me ajuda bastante no norte. Então, na hora que eu vou fazer uma entrada, eu tenho o olho por aqui, eu tenho que passar aqui o olho no volume, eu tenho que ir para minha outra tela, eu vou checar lá a minha carteira da Investing. E quanto mais coisas que confirmem juntos, melhor, né? Melhor para mim. Aqui a minha tela já está atualizada com o fechamento anterior, que para mim é um suporte, uma resistência dentro do gráfico muito grande. O ajuste anterior também é uma... Olha isso aqui, gente, ó. Já está atualizada. A mínima anterior, a máxima anterior também é um belo de um suporte, uma resistência. E é isso, galera, que eu uso. Não tem mais nada para mostrar para vocês aí, além disso. Você já chegou a estudar Smart Money? Ou não? Eu não entendi, fala. Você já chegou a estudar Smart Money? Não, Smart Money? Smart Money. Isso. Isso, eu acho que eu vi numa mentoria, mas eu não dei sequência no estudo, não, porque eu acho que ultimamente eu tô bem assim, não absorvendo mais muita coisa, então eu preciso dar um tempo para minha cabeça para eu voltar a estudar, eu preciso voltar a estudar muita coisa, mas assim, eu passei por um período da família, assim, muito difícil, tal, e aconteceram umas coisas muito sérias, aí eu tive que abandonar um pouco, e agora eu tô retomando tudo, preciso fazer capital para poder me alavancar um pouquinho mais. Quando eu tava lá na Flow, falei, nossa, agora eu quebro a banca, agora eu fico rica, vou sair daqui desse mês com 200k. Mas eles cortaram meu barato, aí estragou a festa, agora vamos recomeçar de novo. Então eu tive uma situação na minha família que foi uma situação assim, que o pai dos meus filhos faleceu em março do ano passado. Ele teve um câncer durante 6 anos muito agressivo, então tudo que a gente tinha de patrimônio a gente consumiu assim, tentando salvar a vida. Tinha uma empresa próspera e com isso a doença, a pandemia, foi tudo buraco. E aí eu acho que muita gente aí se identifica, né, com pandemia, com isso. Aí ele faleceu, e quando ele faleceu eu descobri que eu tinha um monte de dívida, e é isso aí. Agora eu tô recomeçando com 52 anos e vamos que vamos, né, porque não tem outro jeito. Nunca é tarde para recomeçar, né? Nunca é tarde para recomeçar. É. Eu também tô recomeçando quase a sua idade. Então, temos que ter força. Eu sou professora de educação física também. Eu sou professora de educação física também e eu sou maratonista. Então, isso aqui pra mim é quase como correr uma maratona, viu? Não é fácil não. Mas vamos que vamos.
É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês racional. Se tem alguma coisa aí que alguém quiser que eu fale mais, ou me chama no particular, ou pergunta agora, fica à vontade. Amanhã todo mundo chamando a Tiana para pegar o cal com ela, hein, galera? Já tô pensando nisso. Olha, a gente podia fazer junto um dia, a gente podia fazer junto, passar, olhar a carteira da Investing, montar a carteira da Investing, olhar aquela parte da técnica que é muito legal, né? Quando isso aqui. Porque para mim ele mostra um delay de 15 minutos. Isso aqui, gente, ó, venda forte, compra. Para mim tem dado certo, viu? Uhum. Isso é importante. Você usa. Eu acho que talvez pode ser uma configuração, mas assim, lógico que eu acho que quem paga, né, para ter a informação em tempo real, deve ter muito melhor, mas isso aqui me ajuda muito. E eu pego aqui da Investing sem pagar nada e faço uso disso aqui, tem me ajudado demais. Eu vejo muitos grandes gurus aí do Brasil fazer os seus estudos, né, ou TradingView, mas a base de informação é tudo pela Investing. Eu vejo aquele próprio, um que eu gosto de seguir muito aí, hoje não tanto, o Ronei, o Frajola, né? Ele fala muito do dólar, ele usa muito Investing aí também, muito esse site aí. Eu vejo. Eu gosto muito da Investing também. Ele sempre busca o EWZ, DXY, mas nunca bate com o meu. Eu falei, nossa, o meu tá. Sim, tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. O EWZ, ele é muito importante para quem opera índice, né? Sim. Para quando for. É uma cesta das empresas do nosso índice negociada lá fora. Então, conforme elas estão sendo negociadas lá fora, você já sabe se o índice vai abrir para baixo ou para cima, só com isso aqui, com essa telinha aqui que a gente está olhando, ó. O nosso indicador é baseado nisso, na abertura, numa média da abertura do mercado asiático, europeu e americano. E o EWZ faz muita força, porque quando abre a gente já tem uma noção, né? Exatamente. E assim, para mim isso se chama, ninguém falou isso para mim, é eu que acho que pode ser que eu tô errado, para mim isso se chama precificação do que já aconteceu enquanto a gente estava fechado. Enquanto que a gente estava dormindo, eles estão trabalhando, né? Exatamente. E aí tem que ter uma paridade nisso aí. E aí se os investidores lá, o negócio desceu lá, vai ter que corrigir aqui também, não tem jeito. É o ajuste. Então né? É uma correção. Exatamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha falado demais aí, vocês tenham entendido de menos. Não, foi muito bom, muito produtivo. Eu queria, na verdade, que alguma outra mulher se sentir à vontade, quiser trocar conhecimento também, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Cadê a Débora? Aline, Aveline,